Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia! Quartou! Buenos dias! Bom dia, galera linda! Chegou mais uma quarta-feira! E, gente, como a gente já leu um monte, olha só! Quem me perguntou esses dias qual que é o próximo livro, eu vou postar aqui depois, mas é o Enfodere-se, que é o próximo desse aqui, do próprio Caio Carneiro, tá? Então a gente vai fazer a leitura dele na sequência também. Não no caso, não hoje, né? Mas quando concluirmos esse livro aqui. Então, bora lá, a gente continua hoje na página 141. Se você é a pessoa mais esperta do seu grupo, mude de grupo. Se você é a pessoa mais esperta do grupo... Ai, tá repetindo. Mude de grupo. Essa é realmente uma estratégia vencedora. Se você não sente que está aprendendo com as pessoas com quem você anda, então alguma coisa está errada. Claro que ser a pessoa de referência em um grupo, ensinar a todos e ser consultado a todo momento alimenta muito o nosso ego. Estar em uma roda de pessoas em quem você é a pessoa que agrega, que faz, que traz conhecimento, vivência, experiência é incrível. E é necessário também, mas não pode ser sempre assim. Porque em um ambiente desses você tem poucas chances de crescer e evoluir. Quando você se sente a pessoa mais burra do grupo, é um grande convite à evolução. Então, se você não está sentindo que tem gente que sabe mais do que você no seu ciclo de convivência, alguma coisa está mesmo errada e você precisa fazer algo para mudar isso. É importante sempre buscar conhecimento, encontrar pessoas que possam contribuir para que você cresça. Um grande sinal de inteligência é procurar cercar-se de pessoas que podem elevar os seus conhecimentos. É preciso conviver com pessoas que constantemente acrescentam algo ao seu preparo para o sucesso. Por isso afirmo e reforço que, se você é a pessoa mais esperta do grupo, mude de grupo. Porque se você é a pessoa que sempre traz e não recebe algo em troca, significa que o ambiente pode estar limitando o teu crescimento. O grande sentido da vida é a troca de conhecimentos. Eu ensino coisas que você não sabe, você conta coisas que eu não sei e crescemos juntos. Essa é a razão principal de uma convivência sadia e proveitosa para todos. Imersão total. Outra atitude fundamental para o sucesso foda é a pessoa se colocar num estado de imersão total naquilo que faz. É importante viver o seu negócio com intensidade e dedicação. Não acredito nessa história de que temos uma vida pessoal e outra profissional. A gente tem uma vida composta de várias partes que se fundem e completam um sentido uma da outra. Por isso que é muito importante você aprender a recarregar suas baterias quando pratica suas atividades profissionais. Quando você está construindo o seu negócio, fazendo aquilo que ama, é importante que você gere toda a energia de que precisa para tirar o máximo das suas atividades. O pior ignorante é o falso sábio. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que ainda tem muito a aprender. Quando faz algo que está relacionado à sua essência, você se recarrega nessa atividade. Já quando faz algo que não traz muito sentido para a sua vida, você tem que depender de energia para executar aquela atividade. E isso não permite que você entre em imersão total. Não existe sucesso do dia para a noite. É necessário viver o seu negócio com intensidade e fazer o que é preciso. É fundamental mergulhar naquilo que você está fazendo. É importante entender que você precisa viver em uma espécie de bolha, quando se dedica ao seu negócio, ou seja, em imersão total. Você não pode permitir que alguém tire o seu foco, precisa estar mergulhado naquilo que faz e seguro daquilo que decide. Crie um ambiente vencedor e mergulhe nele enquanto trabalha no seu negócio. A imersão total vai fazer com que o ambiente em que você esteja seja mais proveitoso. E quando você está em imersão total, você não é afetado por fatores externos. Imagine que você está mergulhado na água de uma piscina. Pode estar chovendo lá fora, pode haver uma baderna enorme, mas você não ouve nada.
Porque cair o mundo que você não escuta, pode cair o mundo que você não escuta nada. Ali, mergulhado, você tem um ambiente calmo e tranquilo. Não deixe que o ambiente externo influencie suas decisões. A maioria das pessoas são facilmente influenciáveis e por isso não terminam nada. São pessoas que começam muito e terminam pouco, porque dão ouvidos a todos que deixam as críticas e opiniões alheias lhe afetar. Quem está em imersão não se importa com as condições que existem e trabalha até terminar aquilo que se propôs a fazer. A imersão total é uma força poderosíssima que vale muito a pena você desenvolver. Compromisso e valores. É impossível ter sucesso sem estar comprometido com o que você quer realizar. E nada do que quer conquistar fará sentido se para obter essas conquistas você tiver de passar por cima dos seus valores. Por isso, compromissos e valores são 2 itens fundamentais para que o sucesso como empreendedor seja mais completo. Então vamos falar um pouco sobre ser comprometido e respeitar os valores básicos que nos sustentam. Quero começar contando uma passagem muito difícil da minha vida, para alertá-lo de que você só terá um sucesso completo se respeitar os seus valores e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado. Em agosto de 2014, minha carreira estava numa ascensão alucinante, crescendo muito. E eu fiz uma viagem com a minha equipe e amigos de trabalho, uma viagem comemorativa para celebrar nossos resultados, nossa performance e também o meu aniversário. Meu pai estava comigo e ele insistia muito para que eu ligasse para minha mãe, porque ela queria falar comigo. Ele insistiu porque minha mãe já havia ligado muitas vezes e eu não tinha retomado a ligação. Eu sempre dizia para o meu pai, não posso agora, não tenho tempo, agora não dá. E assim, as horas foram passando e nada de eu ligar. No fim da noite recebi uma ligação com a notícia de que minha mãe tinha tido um AVC isquêmico e estava com 70% de paralisia cerebral. Peguei um voo de volta para São Paulo e encontrei minha mãe hospitalizada, entre vida e morte. Os médicos estavam apenas esperando a família chegar para tomarem uma decisão sobre os próximos procedimentos, porque ela corria o risco de ficar em estado vegetativo ou até de morrer. Eu nunca tinha ficado um aniversário meu sem falar com a minha mãe. Mas a verdade é que eu tinha perdido um pouco do equilíbrio com as pessoas que eu amo. Eu tinha perdido a noção do valor de uma ligação, de falar um bom dia, de falar eu te amo. Tinha perdido isso ao longo da minha carreira e nem havia percebido. Minha mãe ficou 2 meses e meio no hospital, 15 dias em coma e 1 mês na UTI. Nessa ocasião, meu pai me ensinou a maior lição de companheirismo que eu poderia receber na vida. Durante todo o mês que minha mãe ficou na UTI, meu pai permaneceu na sala de espera do hospital, porque não era permitido um acompanhante que ficasse na UTI. Ele não voltou para casa, dormia no carro no estacionamento, tomava banho no hospital e dizia que só voltaria para casa com ela. Essa foi uma grande lição para mim, porque é muito fácil ser parceiro quando tudo está bem. Quando está tudo maravilhoso, com saúde e sem problemas. Mas quando não tem nada favorável, é que o companheirismo mostra o seu valor. Meu pai mostrou com a sua atitude o quanto amava minha mãe, porque para mim amar verdadeiramente é colocar as necessidades de alguém à frente da sua. Com o passar do tempo, minha mãe acabou tendo uma reversão impressionante no quadro de saúde, sendo que ninguém pudesse explicar bem como isso aconteceu. O inchaço na cabeça começou a diminuir, ela saiu do coma e começamos a ter esperança da recuperação dela. Hoje ela está com a gente, é uma pessoa muito feliz e recuperada. Ela não pode mais falar e tem a mobilidade bem reduzida, mas a gente se entende pelo olhar. Eu sinto saudade de ouvir a voz dela. Contei essa história porque as 3 bússolas que norteiam a minha vida sempre foram Deus, minha mãe e minha carreira. Minha mãe sempre foi e continua sendo minha psicóloga. Hoje, mesmo sem falar, ela continua me orientando pelo exemplo, pelo sorriso e pela atitude que tem. Pela maneira como ela encara todas as adversidades, pela sua opção de vida, pela decisão de lutar sem perder o sorriso, por sua alegria e a vontade de viver. Ela sempre me mostra que os imprevistos não são o problema é não saber lidar com eles. É literalmente aquela premissa, né? Tá, e o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Ainda depois de toda essa luta, logo após o Natal de 2016, ela foi diagnosticada com câncer de mama.
extrair as duas mamas e entrar em tratamento de quimioterapia e radioterapia. Acho que era para ser extraiu. Mas eu tenho certeza de que ela vai tirar de letra, porque ela tem tudo para vencer mais uma luta. Porque ela sempre me mostrou que a única coisa que devemos ter quando não temos mais nada é a esperança. Quando você tem esperança, você ainda tem tudo. Eu sei que toda essa aprovação me tornou uma pessoa melhor e que esse foi o meu grande aprendizado. Fiquei me questionando por muito tempo por que isso tinha acontecido comigo e um dos sentimentos mais amargos da vida, eu posso dizer, é o arrependimento. E eu experimentei isso intensamente. Hoje, entendi que isso aconteceu para eu poder contar para mais gente e alertar a todos sobre a importância de valorizar as pessoas e de não perder a chance de dizer a elas o quanto você as ama e o quanto se importa com elas. Foi nessa época em que tomei o maior baque da minha vida que percebi que nenhum sucesso profissional justifica o insucesso da família ou na saúde. A doença da minha mãe veio para me colocar no eixo de novo e poder dizer às pessoas que não devemos sacrificar nossos valores em função de sucesso. Esse foi um dos maiores ensinamentos que eu extraí desse acontecimento. Por isso quero repetir e enfatizar aqui. É importante ter sucesso sem estar comprometendo o que você quer realizar. Mas nada do que quer conquistar fará sentido se para obter essas conquistas você tiver de passar por cima dos seus valores. Realizar grandes coisas. Quer realizar grandes coisas? Então foque no agora. Existe uma frase clássica para quem empreende. O impossível é dividido em várias partes possíveis. É muito importante pensar e se dedicar sempre às partes possíveis, diariamente, para que no futuro você possa tornar a realidade algo que a maioria das pessoas considera impossível. Nossa mente é um computador extraordinário, mas se você não o dominar, não for senhor dos seus pensamentos, ela pode colocá-lo numa enrascada. Se você acredita que algo é impossível e não faz nada quanto a isso, será impossível mesmo. Quando você pensa no resultado de algo que está fazendo, muitas vezes pode ser muito desafiador. Quando existe uma meta grande, muitas vezes vem aquela dúvida sobre ser ou não capaz de atingi-la. Você pode até se assustar com o objetivo, mas não pode jamais esquecer o seu objetivo maior, o seu sonho. O que é importante entender é que toda meta que vale a pena parece mesmo impossível a um primeiro olhar. Mas é assim que a meta tem que ser. Ela precisa gerar um desconforto interno, precisa exigir o seu melhor, deve ser extremamente significativa e compensadora para você. Deve soar como a libertação de algo que você sente que vem atrapalhando o seu sucesso. Esse é um termômetro que eu uso. Há pessoas que estabelecem uma meta que não causa desconforto, que é tranquila de se atingir. Mas se não causa desconforto, ela não desafia a pessoa a usar a sua capacidade máxima. O segredo, portanto, é dividir a grande meta em metas menores, que você pode realizar diariamente. Estabeleça um objetivo diário que tire o conforto e te faça agir. E a cada dia pense e trabalhe somente no objetivo daquele dia. Pense no que você tem para aquela etapa da sua jornada. Pense no agora. Foque e diga para si mesmo: é isso que eu tenho que fazer para hoje. E trabalhe nessa meta parcial com toda a sua dedicação. Você já pensou sobre o porquê de o homem ter inventado a escada? É porque ele tem consciência de que não dá para chegar ao topo diretamente, de uma vez só. Você deve vencer cada degrau, cada etapa para chegar lá. E o salto que parecia impossível torna-se possível degrau a degrau. Desculpa. Então, concentre-se na próxima etapa. Fique extremamente focado na etapa que você deve executar hoje. Depois você vai para a próxima e assim por diante. A sequência dessas várias etapas finalizadas levará você a cumprir o seu objetivo completo. O seu objetivo maior será atingido. As metas de longo prazo são construídas pela soma de várias metas de curto e médio prazo. Se você vai construir uma casa, pare por um tempo de pensar na casa como um todo e pense no próximo tijolo que você vai colocar.
Às vezes, assentar um tijolo pode parecer algo muito simples, mas é algo importante para a construção do todo, e você deve se dedicar integralmente a cada uma dessas pequenas etapas. Trabalhe em cada etapa e não pense no quanto falta para atingir a sua meta maior. Concentre-se na meta de hoje e faça o seu melhor. Pense em como você pode dar o seu máximo na tarefa que tem para hoje. Ocupe-se em subir um degrau por vez, da melhor forma que você puder, e pare de se preocupar com quantos degraus ainda faltam escalar. Faça isso um dia após o outro e tudo vai ficar muito mais simples. Lembre-se de que só vai existir um amanhã vitorioso se você tratar muito bem tudo o que você faz hoje. O seu amanhã desejado só começa a virar realidade quando você passa muito bem pelos desafios de cada dia. Lembre-se, cultive todo dia o seu sonho. Cuidar do seu sonho é como cuidar de uma planta. Se você não a regar com regularidade, ela morre. Um sonho exige cuidados constantes para se fortalecer e se realizar. Tenha um grande objetivo. Saiba por que você faz o que faz. Tenha seu principal sonho bem delineado. E no trabalho cotidiano, concentre-se apenas no próximo degrau, na próxima meta, no próximo estágio, na próxima grande conquista de curto prazo. Faça o seu melhor dia após dia, sempre se concentrando na tarefa daquele dia. E o seu sucesso maior estará garantido. As escolhas que você faz. Pode parecer óbvio, mas a responsabilidade é peça fundamental para quem quer empreender com sucesso. Porém, mesmo assim, ainda tem muitos empreendedores irresponsáveis. Irresponsável é aquela pessoa que, mesmo sabendo que é para ser feito, decide não fazer. Ou seja, uma pessoa que sabe o que precisa fazer para evitar erros e fracassos, mas decide seguir em frente, sem fazer nada. Lembra-se de quando você era estudante e havia uma prova para ser feita? Você sabia que era preciso estudar. Era algo lógico e normal. Mas aquele seu amigo irresponsável sempre deixava de estudar, mesmo sabendo das prováveis consequências. Na hora do teste, lá estava ele, naquele desespero. Ele não havia feito nada do que sabia e que deveria ter feito, e o resultado foi um 0. Isso é irresponsabilidade. Esse é um exemplo bem básico, porque todo mundo já enfrentou. Mas no mundo dos empreendedores há outros exemplos de pessoas que agem com irresponsabilidade. Um bem conhecido no mundo do empreendedorismo é o daquelas pessoas que não tomam as decisões que são necessárias. Os processos ficam todos amarrados, dependendo dessas decisões. Ou então as consequências dessa falta de decisão se instalam de modo totalmente negativo e prejudicial aos negócios. O que é preciso entender é que não tomar uma decisão necessária já é, por si só, uma decisão. Mas é uma decisão pautada na irresponsabilidade. Enquanto a pessoa tem a chance de direcionar algo por meio de uma decisão, ela decide por deixar a situação ao acaso. Isso é irresponsabilidade. Você tem o poder de fazer escolhas na sua vida, só que você é filho de todas as escolhas que fizer. O que você é hoje e onde chegou são frutos de todas as escolhas que você fez até aqui. Se você não está satisfeito com o lugar que você está, a responsabilidade é sua. É importante você ter consciência de que você tem culpa de tudo que aconteceu na sua vida. Quando você tem sucesso, a culpa é sua. Quando você fracassa, a culpa não é do universo, não é do vizinho, não é do governo, não é da economia que está ruim. A culpa é sua. Essa é uma filosofia vencedora. Se você usar a seu favor, se você acreditar nela e usá-la de modo construtivo, será muito mais fácil resolver todos os problemas que você tem e ainda vai ajudar a evitar muitos outros. Você tem o poder de fazer escolhas na sua vida. Use isso ao seu favor. O poder da autorresponsabilidade, uma leitura aí sensacional que traz essa visão. O livro do Paulo Vieira, uma leitura super rápida e leve. Trazer para a nossa vida a autorresponsabilidade. Né? O que é o irresponsável? O que eu costumo dizer muito, aquela pessoa que sabe que precisa fazer algo pela saúde, pelo profissional, que precisa fazer algo pelo relacionamento, que passou da hora de fazer algo pelo emocional, mas mesmo sabendo, mesmo estando na consciência, não faz. E tudo aquilo que está na consciência é uma escolha, o que eu sei e eu não faço,
eu escolho não fazer. E a não ação, a falta de ação, também é uma ação. Não decidir já é uma decisão. Não agir já é uma ação. Então, quando tu pensa que, não fiz, mas amanhã eu vou. E quando vai ser esse amanhã? Quanto mais tempo da tua vida tu vai continuar desperdiçando, esperando que o amanhã vai ser o momento certo? O hoje é o momento certo. Não é falta de habilidade, é falta de compromisso. A maioria das pessoas não falha por falta de habilidade, mas sim por falta de compromisso. É impressionante como a falta de compromisso tem sido o calcanhar de Aquiles de grande parte dos empreendedores. Esse é o ponto fraco de muitas pessoas que buscam o sucesso e não o alcançam. É o ponto onde as pessoas se sentem mais frágeis e não possuem domínio suficiente para continuarem trabalhando no objetivo. Muitos empreendedores promissores e com grandes possibilidades de sucesso falham nesse ponto. Já vi muitas pessoas habilidosas que não conseguiram transformar o seu trabalho em resultado. Por quê? Porque não tinham o compromisso necessário. No mundo dos esportes fica muito nítido que a habilidade sem compromisso não vale nada. Quantos exemplos a gente tem de pessoas extremamente habilidosas que acabaram com uma carreira por falta de comprometimento? Se você não tem compromisso, então não tem disciplina. E sem disciplina nunca transformará qualquer habilidade, seja qual for, em resultado. Comece agora mesmo a colocar valor nos compromissos que você assume. E assuma mais compromissos de valor para o seu sucesso. Comprometer-se com os seus objetivos é como assinar um contrato mental consigo mesmo, em que você assume que não vai abrir mão da sua luta, da sua eficiência, não vai diminuir a intensidade de execução em nenhuma circunstância que seja. Quando você assina esse contrato, tudo muda. Se você está cansado, faz mesmo assim o que tem que ser feito. Se está com fome ou sem forças, você faz do mesmo jeito. Está com preguiça, cansado, desanimado, preocupado? Ainda assim você faz o que é preciso. Você não está com paciência para trabalhar no seu projeto, mas você mesmo assim vai lá e faz. Isso é compromisso. Compromisso é ter justificativas plausíveis ou razões coerentes que impeçam você de fazer algo na sua busca pelo sucesso, mas apesar disso, cumprir com a sua palavra. Já para quem não tem compromisso, tudo são desculpas para não fazer o que é preciso. É o tal do mimimi, né? Sempre digo que se eu quiser ouvir mimimi, eu compro um gato gago, né? Uma pessoa que não está comprometida devia de fazer algo importante deixa de fazer algo importante em seu negócio, até mesmo porque, por exemplo, tá chovendo. Quantas pessoas desistem de fazer alguma coisa quando chove? Hoje vai ser um dia de chuva, acho que aqui. Pode ser qualquer coisa. Um esporte, uma venda, uma prospecção, uma visita ao cliente. Choveu, a pessoa desiste de sair para fazer o que é preciso. A qualidade de tempo não pode determinar se você vai ou não sair de casa. No máximo, ela determina a sua vestimenta. Tá chovendo? Pega um guarda-chuva, uma capa, um casaco e vai. Mas continua com o teu compromisso. Quando você tem um compromisso com os teus sonhos e as tuas metas, o sucesso acontece. Então assine esse contrato contigo e não largue mão dessa luta. Seja discípulo de si mesmo e case-se com a disciplina. Uma palavra comum, importante no empreendedorismo e na vida em geral, mas que poucas pessoas aplicam de verdade no dia a dia, é a disciplina. Disciplina é uma conduta vital para quem está empreendendo e fundamental na vida de quem tem um grande objetivo a ser alcançado. Por isso, é bom ter muita clareza quanto ao significado e à importância dessa palavra, pois é ela que assegura o bem-estar pessoal e o bom funcionamento dos projetos. A disciplina é o principal responsável pela criação dos hábitos saudáveis, necessários para a realização de todo e qualquer objetivo traçado. Com disciplina, você faz o que é preciso e se aproxima cada vez mais do sucesso. Um grande amigo meu sempre dizia a seguinte frase: quanto mais disciplina você tiver, mais liberdade você terá. Isso é muito interessante, pois a maioria das pessoas associa a disciplina a algo sacrificante, que prende o indivíduo a certas condições. Mas acontece exatamente o contrário. Ter disciplina liberta e permite que a pessoa viva com maior prazer. A disciplina ajuda você a fazer o que precisa ser feito,
pelo tempo necessário, sempre com a mesma consistência. Ela o ajuda a agir com resiliência e determinação. A disciplina faz você escravo de bons hábitos. Quanto mais escravo de bons hábitos você for, mais livre você será. Quanto mais escravo de bons hábitos você for, mais livre você será. A minha interpretação sobre o argumento escravo de bons hábitos é o quê? Ontem a gente falou sobre a questão de substituição, que não existe você incluir um bom hábito junto com um mau hábito, né? Que a gente tem que o quê? Substituir um mau hábito, tira-se esse mau hábito e inclui-se, substitui-se ele por um bom hábito, certo? O que eu entendo por seja escravo dos bons hábitos? Vamos lá, um bom hábito talvez seja acordar cedo, vou usar esse exemplo. Também pode ser atividade física, qualidade de alimentação, enfim, defina o que é um bom hábito para a área da tua vida. Quando a gente toma uma decisão de ter um bom hábito, ele não vai ser algo talvez fácil, digamos, em termos de decidi que a partir de amanhã eu vou acordar 1 hora, 2 horas mais cedo. Naquele início vai ser desafiador. Por quê? Porque é um novo hábito e quando eu decido que essa vai ser a minha consistência, o meu comprometimento, eu entendo que ser escravo do bom hábito é isso. É esse pequeno sofrimento inicial que a gente tem até que esse hábito se torne algo natural, uma rotina. Então, esse momento inicial de substituição de maus hábitos por bons hábitos talvez exija da gente um pouco mais. E isso sim eu entendo que é ser escravo dos bons hábitos. Eu vou respeitar os meus bons hábitos, eu vou deixar que às vezes eles me incomodem um pouco, que não seja o que eu gostaria de fazer, mas eu aceito e eu me coloco à disposição, eu digo sim para os meus bons hábitos o tempo todo. Então isso seria para mim a minha visão de entender o que é ser escravo de bons hábitos. E essa frase aqui é sensacional. Quanto mais escravo de bons hábitos você for, mais livre você será. Quem não tem compromisso sempre tem boas desculpas. Essa dói, né? Com disciplina, suas atitudes empreendedoras não serão temporárias, porque é muito fácil agir dentro da sua atividade programada quando as coisas estão dando certo. É muito fácil você ter rotina e ser regrado quando as coisas estão indo bem e você está prosperando, quando está ganhando dinheiro, quando está saudável. Mas somente com muita disciplina você continuará agindo mesmo quando as coisas ficarem difíceis, quando os desafios parecerem grandes demais ou quando você começar a sentir que está cansado. Mas o que é disciplina? Você já parou para pensar sobre isso? Eu gosto muito de dizer que ter disciplina é ser discípulo de si mesmo. Uma pessoa disciplinada é aquela que sabe estabelecer as próprias metas e faz o que é necessário para executá-las. Ela define e executa. É seu próprio mestre e seu próprio aprendiz ao mesmo tempo. Por isso é discípulo de si mesmo. A pessoa disciplinada é aquela que, mesmo sem o olhar de ninguém, produz, faz o que é preciso. Sim, porque tem muita gente que não consegue desempenhar uma atividade e ter um alto rendimento. E se não tiver alguém cobrando? Essa pessoa não tem disciplina para fazer as coisas sozinho. O empreendedor, ao longo da sua carreira, vai ter muitos momentos de solidão, em que é ele com ele mesmo, ali naquela determinada situação, naquele momento. Então ele tem que ter disciplina para seguir fazendo o que é preciso, sem ter alguém cobrando. Tony Robbins, em 1960, palestrante. Ele nasceu em 1960. Palestrante motivacional norte-americano diz o seguinte: você sempre será reconhecido em público pelo que faz sozinho durante anos. Você sempre será reconhecido em público pelo que você fez sozinho durante anos. Inclusive, Tony Robbins é uma ótima indicação de conteúdo, tá? Tanto de leitura, vídeos dele no YouTube, ele é sensacional, fora da curva. Inclusive tem, eu não sou o seu guru, eu sou o seu guru, agora eu não me lembro bem, mas é na Netflix, um documentário do evento que ele tem lá nos Estados Unidos. Gente, assim, ó, sensacional, tá? Sensacional, vale muito a pena. Pense um pouco. Como é a sua performance quando você está só? Quando não tem ninguém olhando o que você está fazendo?
Você produz muito ou o seu rendimento cai? Como é o seu dia a dia nesse sentido? Existem pessoas que quando estão em um grupo têm uma performance altíssima, porque as outras pessoas as estimulam, cobram, existe certa competitividade. Mas quando estão sozinhas, elas não conseguem render, não conseguem desempenhar tão bem as suas funções. Então agora que é um bom momento para você refletir. Como está a sua performance quando você está sozinho consigo mesmo? Se uma câmera filmasse você no dia a dia, depois de assistir a esse vídeo, que nota você daria para a sua disciplina, para o seu desempenho em suas atividades diárias? E aí? É importante perceber que a falta de resultados não quer dizer necessariamente que a pessoa não se empenha o suficiente em seus negócios. Pode ser um sinal de que ela apenas não é disciplinada o suficiente para fazer os resultados acontecerem. Mas é muito importante que na nossa trajetória possamos perceber a diferença entre não fazer nada de errado e não estar fazendo o suficiente de certo. Porque tem gente sem nenhum resultado significativo. Não porque está fazendo alguma coisa errada, mas simplesmente porque ainda não fez o bastante do certo. E isso é muito diferente. Quando a pessoa não faz nada de errado, mas não teve resultado ainda, é como se ela estivesse cavando para encontrar um tesouro. Ela está cavando no lugar certo, porém o buraco ainda não está fundo o suficiente. Ela ainda não cavou o bastante. Por isso mesmo, se você tem convicção do que está fazendo, se está alinhado com o seu projeto de sucesso, se faz avaliações constantes, se tem uma mentoria significativa com as informações corretas, então você está fazendo a coisa certa. Mas se você ainda não tem o resultado que busca, então o segredo aqui é: continue. Siga em frente e não se frustre. Não se frustre. O seu sucesso é só uma questão de tempo e persistência. Galerinha, muito obrigada pela companhia de vocês mais um dia. Nos encontramos amanhã aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, para darmos continuidade à nossa leitura. Um beijo e até amanhã!